Esses organismos que compõem o bentos, né, eles vão ser organismos que têm a capacidade de viverem fixos, né, por exemplo, as esponjas, né, as estrelas do mar, que até tem uma movimentação, né, mas é uma movimentação restrita, vamos dizer assim, né. Então, quem forma esse grupo, né, vai incluir esses organismos que fiquem fixos ao substrato ou se locomovem, né, próximo a ele, né. A estrela do mar ela não nada, né, ela se locomove lá na superfície, no chão, né, entre aspas, do oceano, né. Então, inclui aí ela nessa categoria do bentos, tá? Então, organismos macroscópicos. Então, resumindo o que a gente viu dessas três partes: plâncton formado pelo fitoplâncton e zooplâncton, o nécton formado pelos organismos que nadam ativamente, né, na coluna d'água, e o bentos é formado por organismos que dependem, né, do substrato ou para ficarem fixos, presos, ou para se locomoverem, né, como é o caso de esponjas, algas, estrela do mar. Outro exemplo que a gente pode dar também é aquele lá do Nemo, acho que se fugiu o nome da minha cabeça agora que o Nemo mora lá. A anêmona, lembrei. Então a anêmona também é um exemplo de organismo fixo, né, que pode ser incluído aí no bentos. Então todos esses são representantes dessa categoria. Então a gente discutiu até agora uma classificação em relação ao tipo, né, de organismo que vive em cada área do oceano, né, de acordo com a morfologia deles, tá? Então a gente fez essa classificação. Só que não existe só esse tipo de classificação, tá? Existem tipos diferentes de classificação também, relacionadas a outros fatores. Por exemplo, a presença ou ausência de luz. A gente sabe que a luz ela vai conseguir penetrar no oceano, mas até uma certa profundidade, né? A partir de um ponto, pela quantidade de água, obviamente, né, que está sendo colocada ali entre a luz e o fundo do mar, você não consegue mais observar essa claridade, né? Então a gente consegue classificar as camadas, entre aspas, né, do oceano de acordo com essa presença, ausência de luz, né? Então a gente chama de zona fótica aquela zona onde a gente consegue ter entrada de luz suficiente, né, que vai iluminar e, portanto, vai dar a oportunidade de existirem organismos fotossintetizantes ali naquela região, né, porque eles precisam da luz para poder fazer a fotossíntese. E a gente tem a zona fótica, né, onde eu não vou ter mais a presença de luz. Lembrando que eu não estou aqui numa profundidade e tem luz e aí eu desço 20 centímetros e acaba totalmente a luz, né? Então a gente tem meio que uma transição que a gente chamaria de zona disfótica, né? Que seria uma área onde eu estou começando a perder luminosidade até chegar lá ao breu total, né? Então essa seria uma zona intermediária, vamos dizer assim, né? Então essa seria uma classificação de acordo com a entrada de luz na coluna d'água, né? Zona fótica, disfótica e afótica, beleza? Então teria essas três possibilidades. Existe também um critério de classificação que considera a relação de proximidade do oceano com o continente, né? E, portanto, as profundidades que também vão sendo geradas com esse afastamento, né? Então a gente tem o que a gente chama de zona nerítica, né? Primeiro tem a litoral, né? Que é essa bem próxima à praia, né? Então quando você vai na praia tem a areia e tem aquela parte que você entra lá na água, né? Que você nada, etc. Que é essa parte que a gente chama de litoral, né? Que é essa parte que é colada, né, no continente. Um pouco mais afastado, cerca aí de 200 metros longe da praia, né, da areia, começa uma zona que a gente chama de zona nerítica, tá? Que é uma zona onde eu vou ter já um certo afastamento da costa, né, e por isso eu já vou ter uma profundidade um pouco maior também. Essa profundidade varia aí até cerca de 200 metros em média, tá? Então é uma zona considerável, tá? Depois que eu saio dessa área nerítica, eu entro numa zona que a gente chama de batial, né? Que vai aí de 200 até 1.000, 2.000 metros de profundidade, mais ou menos, tá? Que é uma zona já onde eu já vou ter uma redução na presença de luminosidade bem considerável, né? Basicamente já quase sem luz nas regiões mais profundas dessa área, e eu já vou ter um afastamento bem grande do continente, né? Eu já estou falando de uma quilometragem alta de distância aí em relação à costa, tá? Então isso é um ponto importante de ser considerado também. E eu tenho um nome mais famoso que a gente escuta bem por aí, né? Que é aquela tal de zona abissal, né? Que é aquela de grandes profundidades, podem chegar a mais de 10
1.000 metros, né, de 10 quilômetros. Então são áreas importantes para a gente considerar também, principalmente porque são áreas pouco exploradas, né? A gente discutiu aqui já a dificuldade que se tem para acessar essas áreas, né? Então existe uma certa ainda curiosidade, vamos dizer assim, grande para entender tudo que pode estar existindo lá, as espécies, etc. De vez em quando descobrem uma espécie nova que vive, né, nessas regiões onde eu vou ter pouco oxigênio, né, porque eu não tenho algas ou nada parecido que faça fotossíntese. Eu vou ter menor disponibilidade de alimento, porque a biodiversidade é menor, né? Então isso tudo vai gerar esse tipo de redução na biodiversidade, né? Mas ao mesmo tempo pode trazer aí espécies novas, vamos dizer assim, né? Então, recapitulando essas áreas que eu falei para vocês agora, né? A zona litorânea, né? Que é essa zona do lado na praia, colado na praia. A zona nerítica, né? Até 200 metros de profundidade. Então não ultrapassa aí alguns quilômetros de distância do litoral. A zona batial, que vai de 200 a 2.000 metros de profundidade. E a zona abissal de 2.000 metros, né? 2 quilômetros em diante, tá? No desenho ainda tem o que a gente chama de zona radal, né, que são aquelas zonas bem profundas, né, que a gente chama de... Inclusive tem a mais famosa delas, né, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Atlântico, pode chegar aí a 12 km de profundidade. Então é uma das áreas mais profundas do planeta, né, então é só uma área aí mais pouco explorada ainda, né, que são áreas bem extremas em termos de recursos, né, e estabelecimento de qualquer tipo de vida, tá? Mas então eu tenho, para classificar as áreas do talassociclo, esses 3 critérios, né, que a gente usou aqui. O primeiro em relação aos organismos, né, lá o plâncton, o nécton e o bentos, a questão da presença ou ausência de luz, né, zona fótica, e a questão da profundidade e distância do continente, né, com a zona litorânea, com a zona nerítica, batial e abissal, beleza? Você pode ter essas 3 classificações. Eu coloquei lá exercícios na lista, né, dessa parte aqui de biociclos de forma geral, né, que já caíram no Enem, inclusive, que tem lá na lista. Mas é um assunto assim, eu diria que não cai tanto essa parte, ou não cai tanto não, é difícil cair, vamos dizer assim, né? Eu vi raras vezes questões tratando dessas nomenclaturas de profundidade, né? Então eu acho que é uma coisa que vocês não tem que se preocupar tanto assim. É legal ver, estudar, mas essa parte especificamente eu acho que vocês não precisam entrar em neura, porque a chance de cair uma questão que cobre essas diferenças, né, de nomes em relação à área do oceano, etc., são bem difíceis. E mesmo que caia, geralmente o Enem é característico dele, né, ele vai fornecer para vocês lá uma imagem, né, ou uma imagem parecida com essa que eu coloquei, né, um gráfico, algo que te ajude, né, a achar um caminho para poder resolver a questão. Então, não precisem se assustar com esses nomes todos aí que eu citei agora, tá? Mas voltando então, vamos adiante. Agora vamos para o liminociclo, tá? Então o talassociclo era o biociclo correspondente lá às águas salgadas, né? Aos oceanos, mares, etc. E agora o liminociclo é correspondente à água doce, né? Se o talassociclo é o biociclo que abrange uma maior área, né? O liminociclo é o inverso, né? O que abrange uma menor área, né? É muito pouco, né, gente? Se a gente pensar em proporção da superfície da Terra, que é recoberta por rios, lagos, né, reservatórios de água doce. Então é a minoria mesmo do território. O número aí é irrisório, né? Menos de 1%, 0,017. Então é uma área bem pequena e vai incluir, veio até uma imagem errada aqui, agora que eu vi, desculpa, ficou uma imagem do fundo do oceano aqui no liminociclo. Ele vai incluir aí rios e lagos principalmente, né? Mas vamos entender como é que a gente consegue classificar essa área do liminociclo. Então eu consigo dividir esse liminociclo em águas que a gente chama de lênticas, que são águas onde eu não vou ter movimentação, ou seja, eu vou ter muito pouco movimento de águas circulando por essas áreas, né? Que é característico de lagoas e lagos, né? Está escrito lagoas 2 vezes aqui também, agora que eu vi, mas seriam lagos e lagoas, né? Que tem uma diferença básica, que as lagoas elas vão ter uma ligação com o oceano, né? Os lagos não. Mas de qualquer forma, ambas são locais de água
com pouca movimentação, né? Se a gente pensar num exemplo clássico aqui do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Você sabe que quando venta, né, você tem até uma movimentação da água maior, né? Mas de forma geral a água está sempre lá paradinha, né? Não tem ondas, não tem correnteza acontecendo ali na lagoa, né? E isso se dá por ela se tratar de uma área, né, de liminociclo aí com águas lênticas, tá? Então eu vou ter aí os fitoplânctons, né, também como produtores, então eu vou ter a presença de algas nesses ambientes que vão também iniciar lá a minha cadeia alimentar, né? Vão ser os primeiros organismos, junto lá com o zooplâncton, formando o plâncton, né? E isso vai dar início lá aos processos alimentares desses ambientes aquáticos também. Então as águas lênticas são essas águas paradas, entre aspas, né? E as águas lóticas são essas algas que se movimentam, né? Como de rios, cachoeiras, onde eu tenho correnteza, onde eu tenho uma coluna d'água com uma certa turbulência, né? Com uma certa movimentação. Se a gente parar para pensar, nesses locais eu não tenho como ter organismos que vivem muito soltos, né? Quando eu estou dizendo sobre aqueles que, por exemplo, são produtores, né? Então esses produtores eles vão precisar estarem aderidos a alguma coisa, porque senão eles vão ser carregados pela água, né? Pela correnteza, etc, né? Então geralmente os produtores nesse tipo de ambiente, né? Nas águas lóticas, vão ser algas e musgos, né? Que ficam lá presos em rochas que estão embaixo da água, né? Rochas subaquáticas. E aí essa correnteza vai passar por ali, mas eles vão estar fixos lá. E também tem uma característica interessante, é que nessas áreas geralmente eu tenho uma produção maior de oxigênio, né? Porque eu vou ter uma movimentação da coluna d'água maior, né? E isso vai me gerar uma oxigenação melhor daquele ambiente, né? Então normalmente, né, eu vou ter uma biodiversidade grande nessas águas onde eu vou ter uma movimentação grande, né? E portanto maior disponibilidade de oxigênio, tá? É uma característica também interessante aí do liminociclo. Então a diferença é essa, tá? Águas lênticas, paradas, né, entre aspas, e águas lóticas, essas em movimento, tá? Falando um pouquinho agora sobre o epinociclo, tá, gente? Então a gente já falou aqui do bioma que corresponderia, né, ao ambiente marinho, né, que é o talassociclo, ao ambiente aquático de água doce, né, que seria o liminociclo, e agora falta o epinociclo, que trata sobre o ambiente terrestre, né, o ambiente formado pelos continentes. Só um comentário rápido sobre ainda o liminociclo, né, que a atividade humana, né, impacta em todos eles, né, tanto no talassociclo, como no liminociclo, como no epinociclo. Só que pensando no liminociclo, a gente tem uma intervenção mais marcante, né? Porque imagina, eu construo lá uma barragem, eu desvio o curso desse rio, eu construo uma usina, eu despejo esgoto, eu coloco lá produtos químicos irregularmente de uma empresa. Tudo isso afeta muito, né, a comunidade de organismos que vive, que depende do rio, né? Inclusive muitas vezes pessoas, né, que vivem no entorno do rio. Isso gera muito impacto ambiental, né? Então a eutrofização é um exemplo disso, né? A eutrofização, inclusive, a gente vai trabalhar ela na aula que vem. É um processo que aparece bastante em prova de vestibular. Já vi algumas vezes, inclusive no Enem, aparecer, que é aquele processo onde o despejo de esgoto gera um excesso de matéria orgânica lá, que serve de alimento para organismos que se multiplicam, impedem a fotossíntese, né? E isso reduz o oxigênio da água e acaba matando espécies, né? Então isso é um fator importante aí de ser destacado quando a gente fala dessa atividade humana influenciando no liminociclo, né? Mas óbvio, né, o talassociclo também sofre com o aquecimento global, por exemplo, a acidificação dos oceanos, entre outras coisas, tá? Mas essas questões todas ambientais, de impactos, a gente vai discutir semana que vem. Mas voltando aí, então ao epinociclo. Então se lá se tinha o talassociclo com cerca de 70%, o liminociclo menos de 1%, né, você tem aí o epinociclo com cerca de 30% da área, né, sendo coberta por esse biociclo. Uma característica eu tenho muita diversidade de ambiente nos continentes, né? Tem uma diversidade enorme de temperatura, dependendo da localidade, né, de questão de chuvas, de vegetação, etc. Isso gera uma diversidade grande também de organismos, né? Então isso torna meio difícil eu conseguir classificar, né, esses organismos todos
numa mesma coisa, vamos dizer assim, né, no mesmo balaio. Então eu vou ter essa variação, né, de áreas e portanto vou ter variação também de classificações de acordo com essas áreas. Então a gente tem um termo, né, que a gente usa para classificar isso, que a gente chama de biomas, tá? Então o que é um bioma? Um bioma é uma área que vai se assemelhar, né, em torno de várias características. Por exemplo, o regime de chuvas, o clima, a questão do tipo de solo, do tipo de relevo, a vegetação que recobre essa área, as espécies de animais que ocupam essa área, né? Então, quando eu considero tudo isso, eu considero que eu estou falando de um bioma. Então, se eu tenho uma região que reúne todas essas características que eu citei e essas características são parecidas entre si, isso, para mim, funciona como uma ideia de que eu estou falando de um bioma, tá? Então, quando eu falo de ecossistema, eu falo da interação de seres vivos com fatores não vivos em um determinado local. E quando eu falo de bioma, eu estou falando da junção de semelhanças de uma área em torno da vegetação, clima, relevo, vegetação, etc. Tá? Então, dito isso, né, eu consigo dividir esse epinociclo, essas áreas terrestres da Terra, em biomas, né, que a gente chama de biomas mundiais, vamos dizer assim, né? Que são esses que estão aí na imagem para vocês, tá? Aqui é um mapa, né, que tem uma divisão. Claro, gente, essa divisão ela não é perfeita, tá? É só para ter uma noção mais ou menos de que bioma ocupa cada área do planeta, né? Então a gente tem os principais dispostos aí, que são 7 biomas, né? Se vocês repararem, próximos à região do Polo Norte, né, que são regiões muito frias, a gente tem a tundra, que está em roxo mais escuro, né? O roxinho um pouquinho mais claro, a taiga, né, que já ocupa uma área um pouco mais abaixo, né, mas mesmo assim uma área ainda com temperaturas em média mais baixas, né? Depois você tem florestas tropicais que estão em verde aí, né? Elas estão distribuídas aí em algumas áreas do planeta. Tropicais não, desculpa, temperadas, principalmente nas regiões aí dos Estados Unidos, Canadá, uma boa parte da Europa, uma parte da Ásia. Floresta tropical, que está em vermelho, né, que não por coincidência ocupa uma área mais central aí do planeta, né, próxima à linha do Equador. A gente tem que lembrar que a linha do Equador ela é um parâmetro importante para a gente entender sobre a incidência solar, né? Então, quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência solar, então eu tenho temperaturas médias mais altas, né? Então, essa concentração de floresta tropical nessa área tem relação com isso, né? E a alta umidade também, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Aí eu tenho aí o que a gente chama de campos, né? Que estão de amarelinho. Tem áreas aí, inclusive no sul do Brasil, né? Na América do Sul, na Austrália, Europa, Ásia e um pouco ali na América do Norte também. Savana, tá? Aqui ele classifica, por exemplo, aqui no Brasil o Cerrado e uma parte da Caatinga ali sendo como savana, né? Mas como eu falei, esse é um mapa só para dar uma indicação para a gente de como mais ou menos se distribui essas áreas, né? A gente tem classificações específicas para cada região, como a gente tem os biomas brasileiros, né? Que diferem em alguns pontos aí desses biomas mundiais, a gente vai discutir isso depois. E temos também o deserto, né? Que ocupa aí uma área grande aí da África, né? Com o deserto do Saara, do Oriente Médio. E temos alguns outros desertos, né? Aqui na América do Sul a gente tem o deserto do Atacama, né? No Chile, que é o maior, né? Temos umas áreas desérticas também ao sul lá da Argentina. Na região também da América do Norte, né? Lá próximo dos Estados Unidos, né? A costa oeste, na Austrália, enfim, tem uma distribuição interessante aí desses biomas ao redor do mundo, né? Mas vamos tentar fazer um resuminho do que cada um tem, né? E quais são as características de cada um. O bioma pode parecer um assunto bobo, vamos dizer assim, né? Que é um assunto que a gente vê desde lá do fundamental também, mas é um assunto bem usado assim nos vestibulares, e o Enem gosta bastante dele porque você pode usar ele tanto para cobrar uma questão direta, né, perguntando sobre as características de um certo bioma, claro, contextualizando essa questão, né, com algum fator atual, por exemplo, mas você também pode usar o bioma como um intermediário para se cobrar outros assuntos dentro da ecologia, né? Então essa história, por exemplo, que a gente estava discutindo aqui de impactos ambientais, né, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, pode muito bem aparecer associado a um bioma, né, numa questão. Inclusive vocês vão ver, né, lá na lista que eu separei, que tem bastante exercício de bioma, né, a maioria da lista é sobre eles, como é que acontece essa cobrança, né? Eu separei lá só questões do Enem, então vocês vão ver como é que eles usam, né, essa ideia do bioma, e é mais usado do que parece, tá?
Então, com frequência vão aparecer questões disso, né? Cheguei a comentar aqui anteriormente, né, que no Enem, né, dentro das questões de biologia, o assunto em média mais cobrado é ecologia, né? Então, apesar de ser um assunto muitas vezes que ainda bem, né, não tem um nível de dificuldade tão alto, né? Ele vai ser um assunto que aparece bastante, tá? Mas vamos então ver os detalhes aí dos nossos biomas. Então, o primeiro deles aí na tela para vocês é a tundra, tá? A tundra, como eu falei, ocupa áreas bem extremas do planeta, né? Então eu vou ter lá o norte da América do Norte, da Ásia sendo ocupado por essas áreas, né? Aquela parte da Rússia, os países do norte europeu, a Groenlândia, a parte superior lá do Canadá, o Alasca, etc. Então eu vou ter invernos muito longos, né? Com verões mais curtos. Então basicamente vai fazer frio na maior parte do ano. E portanto vai ter pouca chuva também, né? Porque eu não vou ter tanta umidade. Lembrando que por estarem em regiões muito altas no planeta, né, eles vão estar próximos aos polos e portanto eu vou ter aquela questão sobre a incidência solar, né? Então no inverno eu vou ter noites muito longas, né? Vou ter períodos de dia muito curtos, e no verão eu vou ter dias muito longos com períodos de noites curtas, né? Não sei se já ouviram falar, mas lugares como o Alasca, por exemplo, existe lá o sol da meia-noite, né? Onde, dependendo da época do ano, no verão, meia-noite ainda tem luz do dia, né? Ainda tá sol. E aí você tem, sei lá, 3, 4 horas de noite por dia. E aí no inverno é o contrário, né? 10 horas, 11 horas da manhã ainda tá escuro. Então isso vai variar de acordo com essa área aí, né? Que o bioma ocupa, tá? Então, além dessa questão da temperatura e das estações do ano, né? Que tipo de organismo eu vou encontrar lá? Vegetais. Normalmente vegetais pequenos, né, como musgos, líquens, vegetação rasteira, gramíneas e arbustos. Então eu vou ter poucas árvores, né, de grande porte, justamente por causa dessas condições extremas. Animais também muito adaptados a essa região, né? Na foto aí tem um boi almiscarado, que é um animal que possivelmente vocês já viram em algum lugar, né? De vez em quando ele passa nesses documentários da vida. Tem a raposa do Ártico, que é uma raposa branca, né? A doninha, aves migratórias, né, que na época de inverno migram e trocam de lugar, né, mas são animais característicos dessa região. Então é uma região que não tem uma biodiversidade muito grande, tá, gente? Justamente por causa dessas condições extremas, né, por ser muito frio, por ter pouca umidade, entre outras coisas. Isso vai dificultar a riqueza, a variedade de espécies, né? Seguindo para o nosso segundo bioma mundial, que é a taiga, né? Então na taiga a gente observou aí, né, que o mapinha já está mostrando uma área um pouco mais abaixo, né? Então eu já tenho as temperaturas um pouco mais amenas, né, menos baixas, né, menos frias. Apesar dos invernos ainda serem muito rigorosos, eu tenho os verões mais quentes, né, e durando um período maior quando eu comparo com a tundra. Ainda tenho pouca quantidade de chuvas, né, por eu ter períodos ainda grandes de frio, tenho um tempo mais seco. E isso faz com que eu tenha também uma certa limitação de vegetação, né? Mas o mais comum que eu encontro nesse tipo de ambiente são esses vegetais que a gente chama de coníferas, né? Que são os pinheiros. Vou ter ainda muitos musgos e vegetações pequenas, né? Ainda vou ter uma vegetação mais espaçada, então eu não vou ter grandes concentrações de árvores, por exemplo, tá? Eu ainda tenho uma vegetação um pouco espalhada nesse sentido. Em relação aos animais, que animais são característicos dessa região? Os alces, por exemplo, né, vários tipos de roedores como castores. Nesse ambiente eu já consigo encontrar espécies de insetos, né, na tundra é mais difícil por causa da temperatura muito baixa, né. Já encontro alguns tipos de répteis, anfíbios, porque eu já tenho áreas de água onde esses animais conseguem se estabelecer, né. Na tundra, por ser muito frio, essas áreas ficam congeladas a maior parte do tempo. Então você já vê que vai surgindo uma biodiversidade maior nessa região graças a um clima um pouco mais equilibrado, né? Ainda muito frio, né? Mas mais equilibrado. Dando sequência à floresta temperada, né? Que é a floresta clássica lá da Europa, né? Ou aquelas florestas dos Estados Unidos onde eu encontro os ursos, né? Os ursos são os animais símbolos aí das florestas temperadas, né? Eu vou ter também os veados, né? Em termos de vegetação, eu tenho uma vegetação já bem mais densa, né, com bastante árvore. Ainda tem a presença de muitas coníferas, né, que são aqueles pinheiros. É aquela clássica floresta de filme que você vê na sessão da tarde, né, de filme americano que você vê em qualquer lugar, né. Então aquelas florestas onde as pessoas circulam, né, tem tudo quanto é tipo de filme, de terror, de comédia.
Então é um bioma bem característico dessas regiões, né? Além dessa questão da vegetação, né? Eu vou ter um solo bem rico, né, em matéria orgânica, então eu vou ter um solo fértil. Já é como um ambiente um pouco mais abaixo, né, em relação aos trópicos, né? Eu tenho já uma região mais equilibrada ainda do que a taiga, né? Então eu vou ter as estações do ano bem definidas, né? O que quer dizer isso? As características vão ser bem marcantes, né? Então os invernos vão ser frios, mais secos. A primavera já é uma região de transição, verões são mais quentes, chuvosos. O outono já resfria um pouco, etc. Tá? Então você consegue enxergar mais claramente as estações do ano durante cada período. E portanto já tem uma maior quantidade de chuva também, né? Que é um fator importante para a biodiversidade. Floresta tropical, nossa queridinha, né? Que tem aqui a Amazônia, a gente vai falar bastante da Amazônia daqui a pouco. Mas que características eu encontro de forma geral, né, em todas as florestas tropicais do mundo? Eu vou ter muita luz solar, né, como eu falei agora há pouco para vocês, é uma região onde eu vou ter muita incidência por causa da proximidade com a linha do Equador, né? Então o planeta, se a gente lembrar, ele tem aquele eixo, né? E esse eixo ele é meio inclinado. Então a tendência é que em certas épocas do ano o hemisfério sul receba mais ou menos luz comparado ao hemisfério norte, né? E isso rege as estações do ano. A gente aprende lá isso quando vê os movimentos de translação da Terra, né? Então a área central do planeta ela tende a ter uma manutenção da mesma quantidade de raios solares o ano todo, né? Mais ou menos a mesma quantidade. Então isso faz com que eu tenha um clima mais estável nessas áreas, né? E esse tipo de floresta é característico dessa área, né? Então eu tenho altas temperaturas, alta pluviosidade, porque eu tenho uma alta umidade, né? E uma característica interessante que muitas pessoas não conseguem perceber de cara é que esse tipo de floresta, né, ele tem um solo pobre em nutrientes. Aí você pode pensar, mas isso é loucura, né? Como é que eu tenho uma floresta densa dessa, igual da foto, né, e eu tenho um solo pobre em nutrientes? Como é que isso é possível? Porque eu tenho essa densidade de vegetação, eu tenho uma grande quantidade de matéria em decomposição, né, matéria orgânica em decomposição sobre o solo. É aquilo que a gente chama de serrapilheira, né? Que são aquelas montoadas de folhas secas, entre outras coisas, que se acumulam sobre o solo, né? Então, se a gente falar da Amazônia, por exemplo, a gente pode ter locais, né, principalmente de difícil acesso, na mata mais fechada, onde eu vou ter mais de 1 metro lá de serrapilheira recobrindo o solo, né? Isso é muita coisa. Isso mostra como esse ambiente ele se mantém, né, ou mantém o seu solo fértil graças aos nutrientes que essa decomposição geram para ele, tá? Mas o solo em si ele vai ser pobre nessas características, beleza? Grande biodiversidade, né? Se eu tenho muita vegetação, se eu tenho chuva, se eu tenho um clima mais equilibrado, nesse caso quente, mais equilibrado, eu tenho uma maior biodiversidade, tá? Então a gente vai discutir depois até melhor essa questão da biodiversidade quando falar da Amazônia. Os campos, tá? Que ocupam uma área mais reduzida do planeta, eu não vou ter muita quantidade de extensão, né, de grandes áreas sendo recobertas por esse bioma, mas eles também são bem característicos, né? Essa fotinha aí, né, parece um grande pasto, né? Eu vou ter vegetações na sua maioria rasteira, pequenos arbustos, árvores espaçadas. Eu vou ter verões mais frescos, né, mais invernos frios. Normalmente é uma região que chove pouco também, né? Por ela ter um clima mais ameno, eu tenho menos umidade, né? Então, se eu tenho menos umidade, eu tenho um regime de chuvas mais reduzido. E essas regiões são ocupadas aí, né, por animais de pequeno porte e também não tem uma diversidade muito grande, tá? Porque justamente eu não tenho tanta assim disponibilidade de recursos, entre outras coisas, para aumentar essa biodiversidade. A gente vai falar especificamente aqui no Brasil que os campos cobrem ali uma parte do Rio Grande do Sul, né? No mapa dá para ter essa noção. E tem outras áreas aí também, uma parte aí na Europa e na Ásia, na América do Norte e um tiquinho ali na África também, de regiões ocupadas por esse bioma, né? A savana, tá? A savana eu acho que é um dos mais famosos, né? Porque a gente está acostumado a vê-la lá naqueles documentários de Discovery, né? Que vão ter regiões exatamente como essa da imagem, onde eu vou ter vegetação esparsa também, composta por arbustos, plantas de pequeno porte, né? E vou ter árvores espalhadas, né? Nunca muito concentradas em uma área enorme, né? Então eu vou ter ali pequenos conjuntinhos de árvore aqui, árvore lá. Então são características aí da savana. O clima é tropical, né? Ou seja, eu tenho períodos de verões muito quentes e muito chuvosos, e invernos
amenos, né? Nem muito frios, nem muito quentes, mas secos, né? Então eu tenho essa característica aí na savana, tá? Lembrando até que, se vocês, não sei se vocês gostam, né? Mas tem esses documentários, em alguns deles eles tratam essas situações, né? Por exemplo, como é que os animais se comportam e se viram, entre aspas, né? Em épocas de inverno onde fica muito seco, então eu tenho rios que secam, então fica difícil o acesso à água para alguns animais, e eu já vi alguns que tratam dessas questões, né, de comportamento deles para se adaptar a essas mudanças que ocorrem ao longo do ano, né, com o ambiente onde eles vivem. Então é um ponto interessante também para a gente considerar. O deserto, Davi, encaixa, a gente vai falar dele agora. O deserto é um bioma específico, né, que ocupa uma região grande, aí até maior do que os campos, né? E por ter características tão marcantes, até isso é um fator importante para a gente classificar ele como bioma, tá? Aqui no Brasil, a gente não tem um deserto, tá? A gente tem o mais próximo disso sendo a Caatinga, né? Mas que entra aí numa classificação como mais savana do que deserto, né? E a gente vai explicar melhor o porquê disso quando falar lá da Caatinga. Mas o deserto é uma área importante aí do planeta, né? Que tem características bem curiosas, né? Uma primeira coisa importante, né, que caracteriza os desertos. Normalmente eu tenho desertos em proximidades com montanhas, né? Então eu tenho áreas muito montanhosas e em áreas próximas eu tenho a formação de desertos. Por quê? Porque normalmente o que traz a umidade para o ambiente são o vento, né? São as nuvens. Então se eu tenho grandes montanhas, normalmente essas nuvens ficam aprisionadas e isso impede que elas cheguem até essas áreas que acabam se desertificando, né? Um exemplo clássico aqui é aquele da América do Sul que eu falei, né? A gente tem um deserto do Atacama, né? Que é um deserto grande aqui na América do Sul. E, coincidência, na verdade não é coincidência, né? Eu tenho a presença da Cordilheira dos Andes, né? Que atravessa todo o Chile lá e cria literalmente um paredão, né? Que vai impedir essa passagem do vento, da umidade, e por isso existe a formação desse deserto, né? Então, se você observa o padrão aí do mapa, né, você vai ver que sempre existem, né, ou na maioria das vezes existem cadeias de montanhas que vão levar à formação desses desertos, né? Na Ásia, por exemplo, a gente tem lá a presença da Cordilheira dos Andes e por aí vai, né? Então, tudo isso ajuda, né, no surgimento dessas áreas secas, vamos dizer assim, né? Então, quais são as características do deserto, né? Como eu falei, chove pouco, eu tenho muita radiação solar pela baixa presença de nuvens, né? E portanto pouca vegetação, porque eu tenho pouca água e muita luz, né? Então poucas plantas conseguem sobreviver a essas condições. As que conseguem são plantas que têm adaptação, né? Como por exemplo os cactos, né? Que conseguem lá modificar ou têm, né, suas folhas modificadas em espinhos e conseguem economizar a água por muito tempo, né? E conseguem sobreviver a essas condições. Uma curiosidade interessante que eu não sei se vocês já pararam para pensar. Os cavalos, eles são muito mais rápidos do que os camelos, né? Andando. Por que o pessoal que trabalha no deserto, né, ou atravessa grandes áreas desérticas, utilizam os camelos ao invés dos cavalos? Eles poderiam chegar em muito menos tempo, né, no destino deles se eles usassem cavalos. Vocês acham que uma explicação plausível seria qual para isso, né? Quando vocês pensam ou escrevem no chat, vou dar um tempo para vocês pensarem. Mas voltando ao que eu estava falando, outro ponto interessante dos desertos são as altas temperaturas durante o dia, né, que podem passar aí facilmente dos 50 graus, e muito baixas durante a noite, podendo facilmente também chegar aos negativos, né? Aí você pode falar, mas que loucura é essa? Aqui no Rio de Janeiro faz 40 graus de dia e à noite também está mó calor, né? Porque aqui no deserto eu tenho essa queda absurda de temperatura, né? Porque no deserto eu não tenho retenção de calor, né? A partir do momento que o sol se põe, o calor ele se dissipa muito rápido, né? Porque a areia ela não é uma boa forma de manutenção de calor, né? Tudo bem, quando está sol a areia esquenta muito, né? Mas rapidamente ela esfria, né? Quando ela deixa de receber o sol. Então isso vai gerar uma característica interessante, né? Que é essa amplitude térmica do deserto, muito quente de dia, muito frio à noite. E isso é mais um fator limitante, né, para a biodiversidade, né? Poucos organismos conseguem sobreviver a uma amplitude térmica tão grande, né? Imagina, você tem que passar o dia lá por 50 e poucos graus e chegar à noite está menos 5, né? Então, isso causa, né, dificuldade para o desenvolvimento de vida nessas regiões. Mas além dessas plantas adaptadas que eu citei, eu tenho a maioria dos indivíduos, né, de animais que vivem nessas regiões sendo
artrópodes ou répteis, né? Porque são animais que naturalmente têm uma adaptação com a questão da água, né? Os répteis, os artrópodes têm carapaças, né? Tem exoesqueletos, no caso dos artrópodes, né? Que favorecem a não perda de água para o ambiente, né? Então eles não vão perder muita água para o ambiente, então eles vão conseguir se manter melhor nesse tipo de local. Então aí a gente entra com aracnídeos, né? Aranhas, escorpiões, insetos, entra com os besouros, né? Escaravelho, entra aí com os répteis também, né? Como serpentes, entre outras coisas, tá? Então tudo isso é uma característica da fauna, né? Do deserto. A Natasha colocou aí a respostinha da pergunta que eu fiz, né? Sobre o cavalo e o camelo. Ela falou que o camelo tem uma adaptação para beber água em uma frequência menor. É isso, Natasha. O camelo ele consegue passar, dependendo, né, de algumas variáveis, lógico, até uma semana sem beber água, né? Então é um animal que, apesar de mais lento, ele consegue ter um rendimento, vamos dizer assim, né, com a água que ele consome muito grande. Então ele acumula água nos tecidos, né, e com isso ele consegue passar muito mais tempo sem água. Porque às vezes essas travessias duram dias, né? Imagina se eu tivesse um cavalo que tem uma necessidade de água muito grande, como é que eu ia carregar água para fornecer para esse cavalo durante esse transporte, né? Então o camelo se torna uma maneira muito mais eficiente, né, de conseguir realizar essas viagens, né, pelo deserto, beleza? Então essas são as características aí do deserto, e com isso a gente consegue fechar aí os biomas mundiais. Então, recapitulando rapidamente, foram 7, né? A gente falou lá da tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, campos, savana e deserto, beleza? Então agora a gente vai entrar naquela ideia dos biomas brasileiros, né? Vamos entender o que tem de semelhança com esses biomas mundiais que a gente já discutiu, o que tem de diferença, né? Quais são as peculiaridades que a gente encontra aqui no Brasil em relação a essa classificação dos biomas, né? Já adiantando, por exemplo, a gente tem o Pantanal, né, que é um bioma único, né? Não existe outro bioma parecido no mundo, né, com o que a gente tem aqui em características com o Pantanal, né? E tem outros que se enquadram aí dentro dos biomas que a gente já viu hoje, tá? Então esse é um mapinha que tenta dar uma resumida. Lembrando mais uma vez, essa divisão ela não é perfeita, né, gente? É só para ter uma ilustração de como se comporta nessa distribuição dessas características no território do Brasil. Isso lembra um outro conceito importante que a gente discutiu aqui na nossa primeira aula, né, que era qual? Aquele sobre os ecótonos, né, que eram aquelas áreas de transição. Então nesse mapa dá a impressão que onde termina um bioma já começa outro, né? Mas na vida real não é assim que acontece, né? A gente tem áreas de transição onde eu vou tendo uma mudança gradativa, né, gradual das características daquele local, né? Vai mudando aos poucos a vegetação, vai tendo uma mistura, né, dos tipos de organismos vivos, etc., do clima. Essa faixa de transição pode durar dezenas de quilômetros, né? Então a gente chama de ecótono nessas áreas de mudança, né, de transição entre um bioma e outro. Então esse é um conceito importante que a gente tem que lembrar aí, que a gente trabalhou na nossa primeira aula, tá? Então vamos falar um pouquinho aí dos biomas brasileiros. Vou começar pela nossa querida Amazônia. A Amazônia é sempre alvo de atenção, né? Por vários fatores diferentes, né? Primeiro, é a maior floresta tropical do mundo, né, em termos de extensão. Lembrando que ela não ocupa só o território brasileiro, tá? Também ocupa o território de países como a Bolívia, o Paraguai, entre outros. Então é uma área muito grande, né? Se a gente considerar só a área do Brasil, corresponderia a 40% do território, né? Então praticamente metade do Brasil é formado pela Amazônia, isso é muita coisa, né? E as características se assemelham muito àquilo que a gente trabalhou agora há pouco na floresta tropical, né? Que são quais? Muita chuva, temperaturas muito altas no ano todo, né? A questão da umidade elevada, o solo pobre em nutrientes sendo alimentado lá pela matéria orgânica, em decomposição, vegetação muito densa, né? Muita biodiversidade, tanto de espécies de plantas como espécies de animais, com alguns animais característicos que a gente citou aí, né? Macacos, tucanos, insetos, pássaros, onças, etc. Tá? Alguns fatores importantes sobre a Amazônia que podem aparecer no vestibular porque são atualidades, né? Entram naquele rol de atualidades. A questão dos rios voadores, vocês já ouviram falar nisso? O que seriam esses rios voadores, né? Quando vocês pensam aí nos rios voadores, se vocês lembram o que é um fator importante relacionado aí a Amazônia, né? É aquela questão, aquela falácia, na verdade, né, que o pessoal diz muito por aí, que a Amazônia seria o pulmão do mundo, né?
O que não é verdade, tá, gente? A gente também já aprendeu aqui nas nossas aulas, na primeira aula, que existe lá uma coisa chamada de produtividade primária líquida, né? Que é o resultado entre o que uma comunidade vegetal produz, né, e o que ela consome. E a gente viu quando aprendeu em sucessão ecológica na aula passada, observe como os assuntos se conectam, né? Que comunidades em clímax, né, que é o auge lá do processo de sucessão, que é o que a gente observa na Amazônia, por exemplo, eu vou ter uma produtividade primária líquida quase zero, ou seja, tudo que a Amazônia produz em termos de oxigênio, por exemplo, né, na fotossíntese, ela vai praticamente consumir, né, porque eu tenho uma comunidade em clímax que demanda muito disso, né. Então não é correto dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, tá? Então a Amazônia não é importante? Não, pelo contrário, né? Essa questão do oxigênio não tem tanta relevância assim, tá? Mas em vários outros pontos ela é importantíssima, né? A gente tem uma biodiversidade enorme, a gente tem, a partir dessa biodiversidade, né, estudos para diversas áreas da ciência avançarem, né, inclusive a medicina, né, com novos medicamentos, tratamentos para doenças, descoberta de novas espécies. E tem a tal da questão dos rios voadores, né, que eu deixei o questionamento aí para vocês, que são o quê? Rios voadores, se você pensar ao pé da letra, seria um curso d'água que atravessaria, né, o ambiente através do céu. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2019, teve umas queimadas muito intensas, tiveram, né, algumas queimadas muito intensas na Amazônia, e aqui no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo, durante o dia, né, de alguns dias lá, durante uma semana específica, choveu, né, cinzas, né, inclusive em São Paulo o dia ficou meio escuro, né, durante um período. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, virou notícia, né, e essas fuligens, né, caíram do céu. Isso indica o que pra gente? Isso indica que eu tenho o mesmo ar que está saindo lá da Amazônia, né, na atmosfera sobre a floresta, chegando até o sudeste, né, percorrendo uma distância muito grande. E isso é importantíssimo para a gente entender esse conceito dos rios voadores. Por quê? Você imagina uma floresta com a densidade que tem a Amazônia, né, que é absurda, gigantesca, a maior do mundo. Isso vai gerar uma transpiração, uma evapotranspiração das árvores muito alta. Então as árvores vão liberar muita umidade para o ambiente. Então toda essa umidade que vai se criar sobre a floresta gera um ambiente de muita pluviosidade, né, na floresta, muita chuva, mas ao mesmo tempo também torna o transporte dessa umidade frequente, né, para as regiões seguintes do país, né, descendo ali em direção à região centro-oeste, mas principalmente para a chegada aqui na região sudeste e sul, né. Então a gente deve muito ao nosso regime de chuvas, né, a não termos um ambiente muito seco, à umidade vinda da Amazônia, né. E isso é o significado dos rios voadores, né, é essa água transportada na forma de vapor, obviamente, para regiões diferentes do país, né, e isso ajuda a manter o equilíbrio climático, tá? Então, por exemplo, se não existisse a Amazônia, possivelmente a gente teria áreas desérticas aqui, né, na região sudeste. E um outro fator importante da Amazônia é que ela tem a maior biodiversidade do mundo também, né? Se a gente pegar em número de espécies aí já descritas, né, cerca de 1 a cada 4 do mundo está na Amazônia. Então 25% da biodiversidade do planeta está presente aqui, né? Isso é muita coisa, tá, gente? Então por isso que a Amazônia é tão importante, por isso que não só nós, né, mas outros países se preocupam com sua preservação. Claro, alguns têm interesses econômicos também, né? Então a gente tem que saber lidar com isso, mas existe uma preocupação real também sobre a parte ambiental de preservação da floresta, né, por todos esses motivos que eu já citei aqui, beleza? Se tiverem qualquer comentário podem fazer, tá, gente? A gente divide aí a floresta, eu tô falando aqui a beça, mas se pintar alguma dúvida pode falar. Aqui tem uma imagem que mostra a divisão que a gente faz dentro da Amazônia, né, em 3 grandes áreas, vamos dizer assim, né? Eu já vi aparecer questões sobre isso, tá, no Enem e em outros vestibulares também, então eu achei importante a gente destacar isso. A gente tem a área que a gente chama de mata de igapó, que é constantemente alagada porque fica muito próximo ao rio, né? Então você tem períodos de cheia e de secas dos rios, que é normal, né, pela variação durante as estações do ano. Aí você tem também o que a gente chama de mata de várzea, que é a margem do rio, né, que só se alaga na época de cheia. Então a mata de igapó está sempre embaixo d'água, a mata de várzea se alaga só nessa época de cheia. E você tem a mata de terra firme, né, que está em locais um pouco mais distantes das margens dos rios, né,
ou em locais com um pouco de elevação, e isso faz com que essas áreas nunca fiquem alagadas, né, em nenhum período do ano. Então eu consigo classificar a vegetação da Amazônia, né, de acordo com essas três características, né? Então mata de igapó sempre alagada, várzea alagada durante o período de cheia e a de terra firme não se alaga, tá? Mas passando agora para a Mata Atlântica, a gente discutiu aqui agora há pouco nos biomas mundiais o conceito lá de floresta tropical, né? E a gente viu que tanto a Amazônia quanto a Mata Atlântica são florestas tropicais. Então elas vão ser idênticas nas características? Não exatamente, tá? Eu vou ter coisas parecidas, né? Como a questão da vegetação densa, a questão do clima, da pluviosidade, mas eu tenho algumas peculiaridades. Por quê? Porque a Mata Atlântica é uma vegetação, é uma floresta tropical, mas é uma floresta tropical que cobre uma área litorânea, né? Então é uma vegetação que recobre todo o litoral brasileiro. E por esse motivo também é o bioma mais degradado, né? Se a gente parar para pensar nas áreas de biomas que existiam aqui na área que é o Brasil hoje, né? E as que existem hoje, a que mais perdeu área, né, foi a Mata Atlântica, justamente porque quando os portugueses invadiram o Brasil, né? Invadiram, né? Não descobriram. Eles obviamente chegaram pelo oceano e ocuparam essas áreas litorâneas, né? Então a construção das primeiras cidades, etc., foi a partir do desmatamento dessas áreas, né? Então foi o bioma que mais sofreu com esse extrativismo também, né? Como por exemplo a retirada do pau-brasil, a exploração do ouro, tudo isso foi dizimando a Mata Atlântica, né? Então a gente tem aí menos de 20% da área original, né? E mesmo assim a gente ainda vê bastante, né? Por exemplo, aqui no Rio a gente é bem privilegiado, né? A gente tem a maior floresta urbana do mundo, né? Que é a Floresta da Tijuca, então, que é a Mata Atlântica, né? Então a gente tem uma amostra boa aí dessa área aqui bem pertinho da gente, né? Então, que característica eu vou ter da Mata Atlântica para diferenciar, né? Eu tenho ambientes de serra, né? Principalmente próximos a litorais ou não. Eu tenho essas áreas onde eu vou ter esses declives e esses relevos, né? E isso vai gerar mudanças climáticas, né? Porque áreas de serra geralmente têm temperaturas menores. Então, se eu comparo a Mata Atlântica com a Amazônia, as temperaturas da Mata Atlântica são mais amenas, né? Apesar de eu ainda ter uma grande concentração de chuvas. Eu tenho uma fauna e uma vegetação bem biodiversa também, característica da floresta tropical, então a biodiversidade é muito grande. Lembrando que um ponto de destaque na Mata Atlântica é a questão da flora, né? Que é a vegetação. É a maior biodiversidade de flora do mundo, ou seja, é o local no mundo onde eu tenho a maior quantidade de espécies diferentes de plantas contidas, né? E um outro termo que eu já vi aparecer em vestibular, que é bom vocês terem em mente, né, o que significa, que é o que a gente chama de hotspot. O que é o hotspot? É uma área onde eu tenho muita biodiversidade e muita degradação ambiental. Então é uma área, hotspot seria, sei lá, uma tradução besta litoral, né, local quente ou algo parecido, né? Então isso seria por causa dessa discrepância, né, dessas características que acabam se confrontando, né? Que é eu ter muita biodiversidade e ao mesmo tempo eu estar destruindo muito essa área, né? Então são áreas que te preocupam muito, né? E por isso que a Mata Atlântica tem tanta atenção, né? Dos órgãos ambientais, etc. Tá? Justamente porque essa biodiversidade fica muito ameaçada, né? Por essa baixa preservação. E não à toa, se você parar para olhar, né? As áreas de preservação ambiental que a gente tem no Brasil, como os parques nacionais, né? As áreas de proteção ambiental são boa parte delas localizadas nas áreas de Mata Atlântica, tá? Que também é um recurso interessante para a gente ajudar a proteger a floresta, não só a Mata Atlântica, né, mas os biomas brasileiros de forma geral, né? A criação de parques para limitar o uso das áreas, o acesso e por aí vai, né? E o mico-leão dourado, né, que está na foto, eu nem falei dele, né? É um animal bem símbolo da Mata Atlântica, né, porque sofreu um risco de extinção grande, mas aqui na região, pelo menos do Rio, né, do estado do Rio, né, a gente teve uma reintrodução bem feita, né, então hoje em dia a gente tem um número aí estável, né, da população de mico-leão dourado. Nessas regiões que a gente encontra aqui para Casimiro de Abreu, Aldeia Velha, são áreas bem características onde a gente encontra o mico, tá? Caatinga agora, tá? Então eu falei agora há pouco, né, que a Caatinga tinha uma certa semelhança com a savana, né? E a gente observa que algumas características são mesmo próximas, né? Eu vou ter temperaturas altas, uma umidade baixa, portanto baixa pluviosidade,
Só que tem uma coisa interessante, é que a Caatinga ela tem um solo fértil, né? A gente tem uma impressão errada, né, daquelas imagens de filmes, de televisão, daquele solo do Nordeste todo rachado, né, aquela secura, etc. Mas aquela secura, ela não transmite a ideia de que aquele solo pode ser muito bom, né? Por quê? Porque o que pega é de falta de água, né? Então, principalmente no inverno, né? Na verdade, na maior parte do ano, né? Eu tenho um tempo muito seco, chove muito pouco. Então, esse solo, obviamente, vai ficar seco, né? E eu vou ter dificuldade de criar plantas, né? De criar vegetação. Mas, a partir do momento que eu tenho água, né? Essa vegetação, ela cresce com muita facilidade, né? O solo, ele é muito bem nutrido. A composição dele é muito boa para o desenvolvimento da vegetação. Inclusive em áreas onde eu tenho acesso à irrigação, por exemplo, tem plantações, né? Inclusive vinícolas, né? Na região da Caatinga, né? No Vale do São Francisco, por aí vai, né? Porque se eu molho a terra, ela rende, né? Então, até por isso, durante o verão, eu tenho uma mudança muito grande na aparência do bioma, né? Porque no verão é o período onde eu tenho uma maior quantidade de chuvas e aí essa vegetação começa a crescer, né? Então, se você tira um retrato de uma área da Caatinga em uma época do ano, sei lá, em junho, vai ter uma cara totalmente diferente se você tira uma foto lá em janeiro, né? Justamente porque essa presença de mais chuvas leva a uma mudança, né, na questão da aparência da vegetação, tá? Eu também tenho uma fauna adaptada, né? Então, basicamente répteis, né? Você tem alguns pequenos mamíferos também, mas é bem comum, né? A presença de serpentes, lagartos, né? São animais que representam bem essa região, tá? Cerrado brasileiro. Então, o cerrado também tem uma grande extensão, tá, gente? Se a Amazônia ocupa aí próximo a 40% da área do território brasileiro, o cerrado ocupa aí cerca de 25%. Então é uma concentração bem considerável também, né? Tem algumas peculiaridades bem interessantes. Eu esqueci de comentar da Caatinga sobre a vegetação adaptada, né? Os cactos também estão presentes lá. Inclusive o mandacaru é uma planta bem famosa, né? Possivelmente vocês já ouviram falar. Tem até música, né? Do Alceu Valença lá, da Elba Ramalho, que fala do mandacaru. Que é uma planta que tem espinhos, né? E adaptada lá ao ambiente mais seco, tá? Então as plantas têm adaptações, assim como os animais, para sobreviver lá por longos períodos sem chuva, né? Mas voltando a falar do cerrado. Então 25% do território brasileiro. Quais são essas características especiais que eu vou ter nele, né? Entre aspas. Então eu vou ter primeiro, né? Um solo pobre em nutrientes, que vai ser rico em alumínio, tá? Isso caracteriza um fator que só acontece no cerrado, tá, gente? Que é aquilo que a gente chama de queimadas naturais, tá? Se vocês ouvirem falar por aí que qualquer outro bioma sem ser o cerrado sofreu com alguma queimada natural, isso é mentira, tá? O único bioma que tem esse tipo de evento é o cerrado. Por que isso acontece? Eu tenho períodos de estiagem, né, de seca muito grandes, principalmente no período do outono, inverno, até o início da primavera, e isso faz com que a vegetação fique muito, muito seca, né? E ela acaba pegando fogo naturalmente por causa dessa característica, né, de estar muito seca e da intensidade solar, né? Funciona mais ou menos como funcionava aquelas brincadeiras que as crianças fazem, né? De pegar uma lupa, né, e tentar esquentar alguma coisa, colocar fogo em alguma coisa, né? Não sei se vocês já tentaram fazer isso quando eram crianças. Mas isso é um fator que ocorre no cerrado, né? Então essa vegetação ela vai entrar em combustão naturalmente, né? E aí pela vegetação estar muito seca, esse incêndio ele vai ocupar uma área maior. Agora, ao mesmo tempo que isso começa a acontecer, eu já estou nessa transição do clima, né? Então eu estou entrando em um período de mais concentração de chuvas. Então vão começar a ocorrer chuvas mais frequentes e isso aos poucos vai apagando, né, esses incêndios que a própria floresta cria. Então isso virou uma estratégia das plantas, né, para poder ter uma germinação das sementes. Então meio que a queimada ela renova o solo, né, pode parecer estranho, mas nesse caso do cerrado funciona, nesse solo que é rico em alumínio, e isso faz com que depois da queimada, depois que o fogo apague, etc., comece a ter o rebrotamento de várias plantas, né, que vão voltar a ocupar aquele ambiente agora numa época de maior concentração de chuva, tá? Então isso é bem interessante. Outra coisa que caracteriza, né, as plantas do cerrado é a profundidade das raízes, né? Por eu ter pouca disponibilidade de água, eu vou ter raízes muito profundas, né, para que essas plantas consigam retirar essa água dessas regiões. E também vou ter troncos retorcidos, né, presentes nessas árvores.
Isso é uma característica interessante também aí do cerrado, porque como eu tenho essas queimadas, né, o tronco naturalmente ele vai ter que ser mais grosso para suportar esse calor, né, e eu vou tendo crescimentos irregulares, né, que vão variando de acordo com esses processos, esses ciclos de queimadas e chuvas, tá? Então a casca, o tronco da árvore geralmente ele é espesso e retorcido, tá? Então essas são características bem marcantes do cerrado também. Um dos grandes destaques aí em relação à fauna é o carinha aí da foto, né, que é o lobo-guará, que está lá na nota de R$200, que eu não sei vocês, mas eu nunca cheguei a ver uma pessoalmente. Nem sei se está circulando ainda, mas colocaram lá o lobo-guará na nota. Além do lobo-guará, né, tamanduá também é um animal bem característico do cerrado. O que é produzido muito no cerrado? Né? Eu tenho muitas fazendas, né, principalmente nessa região centro-oeste do país, né, então eu tenho muitas monoculturas que são criadas nesses locais, né, como por exemplo o soja, o milho. Então são regiões onde eu tenho muita fazenda, né, de plantações, né. Café também é bem interessante nessa região. Então tudo isso são características aí do cerrado, beleza? Falando agora do Pantanal, falei agora há pouco para vocês que o Pantanal era especial, né? Por que o Pantanal é especial? Porque ele é um bioma único, não existe outro bioma no mundo com essas características que a gente encontra no Pantanal. Que características são essas? Ele é o que a gente chama de planície alagada, ou seja, eu tenho certas épocas do ano em que grandes áreas ficam submersas, né, sobre a água, e em outras épocas essas áreas ficam expostas, né, ficam secas. Mas agora há pouco a gente falou lá da mata da Amazônia, né, a mata de Igapó, etc., que eu tinha áreas que tinham períodos de cheias onde elas ficavam submersas e outros secos, né? Sim, falamos, mas aquilo ali são em áreas pontuais, né, dentro da Amazônia. Então aqui a gente está falando de um bioma todo praticamente, né? Não sei quem já foi aqui no Pantanal, mas se já viu alguma coisa sobre, né, sabe que a aparência do ambiente modifica totalmente, né, dependendo da época do ano. Então tem épocas do ano que algumas áreas não são acessíveis e por aí vai, né? Então é uma modificação forte, né, que ocorre no bioma nesses períodos, tá? Então as épocas de mais seca, né, que são as estações de abril, que é o período que a gente está, né, até setembro, eu vou ter menos água na área, né, e épocas do ano mais chuvosas, né, que vão aí de outubro a março, são as épocas onde eu vou ter cheias, né, regiões mais alagadas, tá? Então por isso que normalmente para visitar o Pantanal é melhor o período do meio do ano, né, onde eu vou ter menos água e vai ser possível visitar mais locais, né? O que acontece? Quando essa chuva abaixa, né, quando essas regiões alagadas elas vão ficando secas, esse solo que estava ali escondido, né, no submerso, ele é um solo agora rico em nutrientes, né? Essa água toda que ficou recobrindo ele ali, né, fornece uma quantidade importante de nutrientes para esse solo, né? Então o solo do Pantanal de forma geral é um solo com bastante capacidade de nutrição, né, para o desenvolvimento de plantas, tá? Outra coisa interessante é que no Pantanal tem a maior biodiversidade de aves do mundo, ou seja, se eu parar para pensar só em espécies de aves no planeta, o Pantanal é onde eu tenho a maior variedade, né, a maior quantidade de espécies diferentes, tá? Isso é um fator interessante. E a fauna tem ainda piranhas, onças, jacarés, lagartos, serpentes, tuiuius. Tuiuiu, que é uma ave símbolo do Pantanal, lembrando que o Pantanal sofreu muito com queimadas, né, também nos últimos anos, então é uma área que a gente dá bastante atenção. E possivelmente, não sei se vocês viram, né, mas muita gente viu a novela, teve agora há pouco tempo Pantanal de novo, então o pessoal tá craque em identificar, entender o bioma de forma geral, né. Teve bastante parte, assim, falando, né, sobre a estrutura, a ecologia do bioma lá durante os capítulos da novela. Falando um pouquinho agora dos campos, estamos quase acabando. Os campos, como eu falei para vocês, eles ocupam uma área bem reduzida, né, no mundo, e no Brasil especificamente a gente chama a área de campos de pampas, né, que são lá no Rio Grande do Sul. Então tem uma pequena parte ali do Rio Grande do Sul que é recoberta. Pequena parte não, né? Tem uma área ali considerável do Rio Grande do Sul que é coberta por esse tipo de bioma. E ele também ocupa ali uma parte praticamente toda do Uruguai, né? E também um pedaço da Argentina. Então que característica eu vou ter aí nos pampas, né? Eu vou ter pouca chuva, tá? Eu vou ter aquela questão de invernos mais frios, né? E verões amenos, não tão quentes. Pouca pluviosidade, por eu ter invernos mais prolongados, eu tenho menos umidade, né? O tempo é mais seco. Eu tenho um risco grande de erosão e desertificação, ou seja, se eu
afeta o solo de alguma forma daquela região, existe uma chance grande de eu criar começar a criar, né, buracos, que é o caso da erosão, ou começar a deixar esse solo pobre em nutrientes e rico em areia, né, que seria um processo de desertificação. Então é um solo que você tem que tomar cuidado em relação a isso. A variação de vegetação não é muito grande, né? Eu tenho um predomínio aí de gramíneas, que são essas plantas baixinhas, com arbustos e árvores espaçadas, como a imagem mostra. É um bioma que tem bem essa cara de pasto, né? Até por isso ele é muito usado para isso, né? Então no Rio Grande do Sul você tem grandes criações de animais, né? De bovinos, etc., né? Justamente por a característica natural do ambiente favorecer esse tipo de criação, né? De agropecuária, tá? Outra coisa interessante é que acontecem muitas queimadas. Interessante é ruim, né? Mas é um fator que a gente tem que comentar. Por quê? Justamente isso que eu falei dos pastos, né? Da criação de gado. Existe um hábito criminoso, né? De se colocar fogo em pastos, porque normalmente isso não é feito da maneira correta, né? Então corre um risco muito grande desse fogo se descontrolar, né? E fugir daquela área específica a qual pertence a um fazendeiro, por exemplo, né? Eles colocam geralmente fogo nesse pasto para poder renovar, né, essa vegetação. Então isso gera uma série de problemas ambientais, né, porque atinge áreas que não deveria atingir, prejudica a biodiversidade, né, mata animais, etc. Então é um procedimento perigoso, né, mas que acontece infelizmente. Acontece inclusive em outros biomas, né. A gente já viu isso acontecer muito na Amazônia, no Cerrado também, né, acontece com bastante frequência. Então é um dos problemas que a gente enfrenta aí, né? Mas eu vou falar disso também na aula que vem, que são os impactos ambientais, né? Tudo isso entra lá nos impactos. E por último, mas não menos importante, a gente tem o mangue, né? Os mangues ou manguezal, que é o que a gente chama de bioma de transição, que é uma área que vai transitar entre o ambiente aquático, né? O ecossistema aquático e o ecossistema terrestre, né? Então, normalmente eu tenho ali o deságua de rios, né, no oceano, e nessas áreas eu tenho a formação desses mangues. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma vasta quantidade de mangues, né, infelizmente boa parte deles está muito poluído, né, mas os mangues são áreas importantíssimas, né, para o meio ambiente, porque são áreas de transição, né, e criam áreas que a gente chama de remanso, né, onde eu não vou ter muita movimentação da água, então vão ser áreas onde espécies procuram muito para se reproduzir, né? Então é uma área que é um grande berçário, vamos dizer assim, né? Então a biodiversidade dos organismos está muito associada, de vários organismos, né? Está muito associada a essas áreas de mangue, né? Então a preservação deles é importantíssima. Infelizmente a gente polui em excesso, principalmente aqui no Rio. Todo mundo já passou aqui pela linha vermelha, né? Boa parte dela você vê, tem acesso a mangues ali, principalmente naquela área em torno ali do Fundão, um pouco mais à frente lá em torno do aeroporto, né, na Baía de Guanabara. Então aquilo lá é o mangue, né? Uma outra curiosidade importante são essas raízes, né, que na imagem estão para fora, né, vamos dizer assim, da terra, né, que são o que a gente chama de raízes respiratórias, né? Por quê? Porque eu tenho uma baixa concentração de oxigênio nesse ambiente, como eu tenho muita lama, né, eu tenho um aquecimento, uma temperatura maior, isso dificulta a oxigenação dessa água, né, desse solo pelos organismos, né? Então isso leva as raízes buscarem essa captura de oxigênio direto do ar, né? Então é uma adaptação bem interessante que a gente observa nesse bioma de transição, tá? Mas é bem comum, tá, aparecer questões sobre manguezal, justamente porque ele é essa transição, né, entre diferentes ambientes e tem essa questão toda da biodiversidade. Então de vez em quando se puxa, por exemplo, um impacto ambiental, né, falando lá da degradação, do despejo de lixo no mangue, né? Isso leva a uma questão dentro desse assunto, né, para ser trabalhada aí com os conceitos sobre as características do bioma, né? Então também é um bioma interessante para vocês ficarem atentos, tá? Aí vocês vão ver agora lá na lista de exercícios como é que são os moldes, né, das questões, como é que normalmente esse assunto é cobrado no Enem. A listinha ficou bem legal, tá? Então já está lá na aba de simulados a lista, não deixe de acessar para fazer. Essa semana ainda, principalmente até sexta-feira, já vai estar presente também lá o vídeo da resolução, tá? Então não deixem de dar uma olhada lá na lista, fazer e qualquer dúvida a gente está à disposição lá no grupo também. Como eu falei mais cedo com vocês, em breve a gente deve se encontrar também para fazer montar com vocês, né, um plano de estudos individualizado, né? A gente vai organizar isso ainda melhor, mas em breve a gente vai discutir isso com vocês, tá? E aí a gente organiza tudo certinho. Alguma dúvida sobre hoje, gente? Algum comentário, alguma sugestão? Fiquem à vontade.
Aula que vem a gente continua com a ecologia, tá? Vai ser a nossa última aula de ecologia, que vai ser lá sobre, como eu falei, dos ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais. E a gente fecha esse primeiro bloco aí do curso, tá? E vamos tocar para o próximo assunto, tá? Você já tem acesso lá ao cronograma, né? Mas de qualquer forma depois eu posso passar aqui para vocês de novo, para vocês se situarem, né? Como é que a gente vai trabalhar aí nas próximas temáticas, beleza? Então é isso, galerinha, tudo certo. O Davi falou que não tem dúvida aí. Obrigado pela presença. A gravação vai ainda hoje para a plataforma, se quiserem rever alguma coisa, tá? Natashinha, Camila, obrigado, galera. Tamo junto. Até semana que vem, beleza? Um abraço, se cuidem aí. E a gente continua na próxima aula. Valeu? Tchau, tchau, gente. Um abraço.